Nosso estudo sobre pH e sistemas tampão nos trazem agora até a análise das chamadas curvas de titulação. O entendimento dessas curvas será importante não só para que possamos encerrar este capítulo sobre a água, mas também para a compreensão de alguns aspectos do próximo capítulo que iremos estudar, que é sobre aminoácidos. Se nós adicionarmos uma gota de 10 microlitros de ácido clorídrico a 1 molar em 1 litro de água pura, o pH desce de 7 para 5. Se nós fizermos exatamente a mesma coisa, mas ao invés de usar água pura, usarmos 1 litro de sangue, a variação do pH será mínima. Isso acontece porque o sangue, assim como o interior das células, está tamponado. Então existe lá uma mistura de ácido fraco e base conjugada, ou base fraca e ácido conjugado, que juntos vão ser capazes de absorver eventuais excessos de íons H+, ou íons hidroxila, que porventura sejam adicionados a esse sistema. A curva de titulação, ela geralmente é utilizada para determinar a quantidade de um ácido em uma certa solução. Um dado volume do ácido é titulado com uma solução de uma base forte. Geralmente é utilizado o hidróxido de sódio, NaOH, por exemplo. E a concentração dessa base forte é conhecida e deseja-se descobrir qual é a concentração do ácido. Então o NH ele vai sendo adicionado pouco a pouco até o ácido ser completamente consumido ou neutralizado. É possível observar isso por meio do uso de um pHmetro, um instrumento que mede o pH, ou por meio de algum indicador de pH, uma substância que muda de cor quando a neutralidade é atingida, por exemplo. Quando isso acontece, quando todo o ácido é neutralizado, basta-se verificar qual foi o volume utilizado da base forte e, com base nesse volume e na sua concentração, é possível calcular qual era a concentração do ácido presente naquela solução original. Aqui podemos observar a curva de titulação de um ácido fraco, o ácido acético. Então, no eixo Y são apresentados os valores de pH, no eixo X estão apresentados os equivalentes de hidroxila. Normalmente, a quantidade de base adicionada para fazer a titulação ela é expressa em termos de equivalentes. Um equivalente é a quantidade da substância que vai reagir com 1 mol de íons hidrogênio numa reação do tipo ácido-base. Mas antes de analisarmos cada um dos pontos da curva de titulação, convém mencionar que cada ácido ele tem uma tendência característica de perder o seu próton em uma solução aquosa. Quanto mais forte for o ácido, maior vai ser a tendência dele de perder o seu próton. Então a tendência de qualquer ácido, aqui representado como HA, de perder o seu próton em solução aquosa para formar próton e a sua base conjugada, ela pode ser definida pela constante de equilíbrio, que nesse caso ficaria então a concentração dos produtos, concentração de H+, vezes a concentração de A-, que é a base conjugada, dividido pela concentração do ácido em equilíbrio. Então essa constante, ela também pode ser chamada de constante de ionização ou constante de dissociação ácida. E de maneira análoga ao que fazemos com o pH, podemos definir o logaritmo negativo dessa constante de dissociação ácida, o que define então o chamado pKa. Uma curva de titulação, ela revela alguns aspectos sobre esse ácido fraco que está sendo titulado. Uma das informações que podemos obter é justamente o pKa desses ácidos fracos. Então, no centro, exatamente no centro dessa curva de titulação, nós podemos observar uma relação importante que se estabelece, porque nesse ponto o pH da solução é exatamente igual ao valor do pKa desse ácido que está sendo titulado. Então, no centro da titulação, nós temos quantidades equimolares da forma do ácido
protonado, ainda não perdeu o seu próton, e a forma do ácido já desprotonado, ou a sua base conjugada. Então ele já perdeu o próton. Nesse ponto, no centro da curva de titulação, a concentração dessas duas espécies é exatamente igual. Portanto, esse ponto está também no centro da região de tamponamento. Quer dizer que o tampão acetato, formado pelo ácido acético e pelo acetato, ele vai conseguir segurar o pH uma unidade abaixo e uma unidade acima do valor do pKa. Então, se o pKa desse ácido é 4,76, a região de tamponamento do tampão acetato vai de 3,76 até 5,76. Aqui, no ponto inicial da nossa curva de titulação, como nenhuma base ainda foi adicionada ao sistema, existe uma pequena quantidade do ácido que já está dissociada. Isso vai depender da constante de dissociação de cada ácido. E ao passo que nós adicionarmos uma quantidade de hidroxila, essa hidroxila, que vem da base forte, vai reagir com íons H+, livres aqui na solução, e vai formar água. Como consequência, mais das moléculas de ácido vão se dissociar para liberar íons H+, para tentar obedecer a essa constante de equilíbrio desse ácido. Então, quanto mais equivalentes de hidroxila forem sendo adicionados, mais do ácido vai se dissociar, até que nós entramos aqui na região de tamponamento. Quando chegamos no centro da região de tamponamento, metade das moléculas do ácido já está na forma desprotonada, então formou o acetato, mas metade ainda pode perder o seu próton para reagir com essas hidroxilas que continuam sendo adicionadas no sistema. Quando chega aqui no pH em torno de 5,76, praticamente todas as moléculas de ácido acético já foram desprotonadas, já estão na forma de acetato. Então, uma pequena adição de base vai fazer com que o pH varie bruscamente. Então vejam que fora dessa região de tamponamento, que aqui está demarcada em azul, o pH varia bruscamente. Porém, dentro da região de tamponamento, o pH foi variando pouco a pouco. Essa é justamente a característica de um sistema tampão, fazer com que o pH varie lentamente, apesar da adição de íons hidroxila ou íons H+. Se nós observarmos aqui o inverso da curva, se iniciássemos a curva com todas as moléculas na forma de acetato, e ao invés de hidroxilas forem sendo adicionados prótons, um ácido forte no sistema, o inverso ocorreria. Então, esse próton seria pouco a pouco incorporado pelo acetato para formar o ácido acético, e da mesma forma o pH variaria lentamente dentro dessa região de tamponamento, mas fora desses pontos o pH varia bruscamente, mesmo com pequenas adições de hidroxilas ou prótons, aí, dependendo da condição que está sendo avaliada. E essas curvas de titulação, elas podem ser descritas pela equação de Henderson-Hasselbalch. Essa equação, ela relaciona o pH, o pKa e a concentração do tampão. A forma da curva de titulação de qualquer ácido fraco vai ser descrita por essa equação, e ela vai ser importante para o entendimento das ações do tampão e do equilíbrio ácido-básico, por exemplo, no sangue ou no interior das células. Essa equação é simplesmente uma forma útil de podermos reescrever a expressão para a constante de ionização de um ácido. Então, para a ionização de um ácido fraco, HA, a equação de Henderson-Hasselbalch, ela pode ser deduzida da seguinte forma. Se nós formos resolver para o H+, nós isolamos essa porção e fica então H+ é igual à constante de dissociação ácida. Então aqui o A
da constante ele foi suprimido, concentração do ácido dividido pela concentração da sua base conjugada. Se nós usarmos o logaritmo negativo para essa equação, de maneira semelhante ao que foi feito com o pH, né, uma vez que o menos log aqui da concentração de H+, vai ser igual ao pH. Então basta colocar também menos log dos dois lados da equação. Então fica que o pH é igual ao menos log da constante de dissociação ácida mais o log da concentração de A- sobre a concentração de HA. Então vejam que aqui é positivo, porque esses dois fatores eles foram invertidos, né? O A- veio para cima, o HA veio para baixo, portanto aqui é mais log. E essa é justamente a equação de Henderson-Hasselbalch. Menos log de Ka é igual ao pKa, mais o log da concentração da base conjugada dividido pela concentração do ácido fraco. Então aqui fica fácil da gente entender por que no centro da região de tamponamento o pH é exatamente igual ao pKa. Observem que quando eu tenho exatamente a mesma quantidade da minha base conjugada e a mesma quantidade do meu ácido fraco, e isso ocorre no ponto central da minha curva de titulação, eu tenho que o logaritmo dessa razão vai ser igual a zero, porque um número dividido por ele mesmo é igual a 1. O log de 1 é igual a zero. Então, no centro da região de tamponamento, essa parte da minha equação de Henderson-Hasselbalch, ela pode ser eliminada. E o que resta é que pH é igual ao pKa. E aqui nós podemos observar que cada espécie química, ela possui, na verdade, o seu valor específico de pKa. Então, nós vimos aqui para o ácido acético, mas agora nessa figura podemos observar também o ácido fosfórico e para o íon amônio. Então vejam, o ácido fosfórico ele tem um pKa de 6,86. Isso significa que ele pode atuar como um tampão do valor de pH de 5,86 até um pH no valor de 7,86. Já o íon amônio ele tem um pKa de 9,25. Então a região de tamponamento dele vai de 8,25 até 10,25. Então esses valores de pKa estão sempre na região central e nesse ponto é que podemos fazer a dedução de que o pH no centro é justamente igual ao valor do pKa daquele ácido que está sendo titulado. Agora, nas extremidades da curva, quando essa proporção entre ácido fraco e base conjugada é muito diferente, nós não podemos aplicar essa equação porque ela não vai descrever perfeitamente qual é o formato dessa curva. Mas para a maior parte da curva, né, a inclinação desses pontos ela vai poder ser descrita por essa equação, dependendo então aí da concentração da base conjugada, do ácido fraco, a constante de dissociação ácida, vai definir então os valores de pH. Então essas relações estão todas implícitas aqui dentro dessa equação. E dois sistemas tampão são especialmente importantes para os organismos vivos, inclusive para nós, seres humanos. São eles o sistema tampão fosfato, que atua no citoplasma de todas as células. Ele é formado pelo ácido fosfórico, que é o ácido fraco, e pelo fosfato, que é a base conjugada. Então o ácido fosfórico atua como doador de prótons e o fosfato atua como aceptor de prótons. Então eles juntos vão trabalhar e evitar com que o pH varie. Ele tem essa importância tão grande justamente devido ao seu valor de pKa, que é próximo ao valor de pH fisiológico. Já no sangue, o sistema tampão mais importante é o sistema tampão bicarbonato. Então ele consiste de ácido carbônico como doador de prótons e bicarbonato como o receptor de prótons. Plasma sanguíneo, ele possui pH normalmente próximo a 7,4. Então, devido ao pKa desse ácido, nós temos justamente ele como um tampão ideal
para manter esse valor de pH no sangue. No caso do tampão bicarbonato, ele é ainda especialmente importante porque, como nós vimos no início deste capítulo, o dióxido de carbono está sendo constantemente gerado nas nossas células. Então, ao ser diluído na fase aquosa do nosso organismo, no sangue, por exemplo, essa molécula ela vai deslocar o equilíbrio dessa reação e vai formar mais ácido carbônico. Esse ácido carbônico, por sua vez, ele se dissocia em bicarbonato e íons H+. É dessa forma que o CO2 viaja pelo sangue, na forma de bicarbonato e ácido carbônico. Entretanto, essa reação é reversível. Então, o bicarbonato pode voltar a se ligar com o próton para formar o ácido carbônico e a reação entre a água e o CO2 pode ser desfeita para voltar a formar o CO2 dissolvido ali no sangue, que ali nos pulmões passa para a forma gasosa e pode ser expelido. Então isso tem uma importância grande, porque o equilíbrio aqui dessa reação e a quantidade de CO2 influencia sobre esse equilíbrio, vai poder também ter uma consequência sobre o pH sanguíneo. Então, se houver um excesso muito grande de CO2, haverá a formação de muito ácido carbônico e o equilíbrio entre o ácido carbônico e o bicarbonato pode fazer com que muito do ácido carbônico se dissocie, produzindo muito próton livre no sangue. Isso vai fazer com que o pH do sangue tenda a diminuir. Então, ele é um importante sistema tampão, mas a concentração tem que ser mantida em uma faixa tolerável para que isso não se torne prejudicial. Mas é interessante também que, em algumas situações, esse equilíbrio ele pode ser explorado para provocar deliberadamente pequenas modificações no pH sanguíneo e utilizar isso, por exemplo, para melhorar a performance esportiva. Mas antes de falar sobre isso, vamos ver sobre duas condições graves que podem causar sérios problemas de saúde que resultam de alterações no pH sanguíneo. Então é quando esse sistema tampão bicarbonato não funciona de maneira adequada. A primeira condição é chamada de acidose. Ela resulta da hipoventilação. Então, a pessoa respira muito devagar e a eliminação de gás carbônico vai ficar comprometida. Como consequência, acumula o CO2, forma muito ácido carbônico que se dissocia e libera muito próton. Então, o sangue tende a ficar ácido. Isso pode ser causado, por exemplo, por depressão do sistema nervoso central, com o uso de sedativos ou doenças no sistema nervoso central que vão impedir que haja a ventilação pulmonar adequada. Pode ser causado pelo uso de drogas, doenças do pulmão que prejudicam a eliminação justamente do CO2, como efizema, pneumonia, bronquite, asma. Já a outra condição é a chamada alcalose. Na alcalose, o pH sanguíneo se torna mais básico, mais alcalino. Então, ali resulta da hiperventilação, que vai resultar na eliminação excessiva de CO2 pelos pulmões. Como resultado, tem uma menor quantidade de ácido carbônico, então dissocia menos, libera menos prótons e o pH do sangue tende, por sua vez, a aumentar. Isso é causado por condições como hemorragia no sistema nervoso central, uso de drogas também, gravidez, pode ser comum no terceiro trimestre, cirrose hepática, ansiedade, histeria, também pode ser comum em alguns alpinistas. E agora, para encerrar, eu trouxe alguns exemplos cotidianos da alcalose respiratória. Então, o primeiro deles é o seguinte: atletas aprenderam a se beneficiar do aumento de pH do sangue causado pela hiperventilação, que é a respiração excessivamente rápida e profunda, vai então eliminar maior quantidade de gás carbônico, diminuir a concentração de ácido carbônico e resultar então num aumento do pH sanguíneo. E em séries curtas de exercícios intensos que produzem altos níveis de ácido lático no sangue,
devido à queima da glicose, isso pode ser beneficial. Então, a presença de tanto ácido lático no sangue vai tender a reduzir o pH sanguíneo, mas um breve período de cerca de 30 segundos dessa hiperventilação antes de um evento de curta distância, como por exemplo um tiro de 100 metros, pode evitar os efeitos do aumento do ácido lático no sangue e manter o equilíbrio do pH sanguíneo, consequentemente melhorando a performance. Já o outro exemplo é a exposição a altas altitudes, que vai ter efeito semelhante ao da hiperventilação ao nível do mar. Então, em resposta a essa atmosfera rarefeita, na qual a concentração de oxigênio pode ser muito baixa, vai ocorrer uma respiração mais rápida e, como resultado, vai ter uma maior eliminação de gás carbônico. E aí o processo é o mesmo, né? Diminui o ácido carbônico, diminui a liberação de íons H+, como consequência aumenta o pH sanguíneo, se torna mais alcalino. Então isso vai poder levar à chamada alcalose respiratória. É isso, nós encerramos por aqui e eu vejo vocês no próximo capítulo.